Olá pessoal, mais um vídeo. Vamos estudar agora o capítulo 3 da periclitação da vida e da saúde. Muito bom. No capítulo 1, nós estudamos os crimes contra a vida. Já no capítulo 2, verificamos que a lei penal protege a integridade física e a saúde dos seres humanos. Nesse terceiro capítulo, o Código Penal descreve os crimes que ofendem ao ser humano com a simples possibilidade de dano anatômico, fisiológico ou psicológico. Desta forma, objetiva-se neste capítulo a proteção da incolumidade física e a saúde das pessoas. Incolumidade significa isenção de perigo, segurança, salubridade. Esses crimes são denominados crimes de perigo e são divididos doutrinariamente em crimes de perigo concreto e de perigo abstrato. O crime de perigo concreto exige a comprovação do risco de dano, do risco de lesão. O crime de perigo abstrato, ele é presumido pela lei. Sendo assim, não necessita da prova do risco de dano. Neste capítulo 3 estão os crimes de perigo de contágio venéreo, perigo de contágio de moléstia grave, perigo para a vida e a saúde de outrem, abandono de incapaz, exposição ou abandono de recém-nascido, omissão de socorro, condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial e maus tratos. Estudaremos os crimes de periclitação da vida e da saúde, iniciando pelo artigo 132 do Código Penal. E avançaremos com a análise posterior de condutas específicas, estas dos artigos 130 a 136. Isto em razão do caráter genérico do artigo 132. Artigo 132 é o perigo para a vida ou saúde de outrem. Esse artigo 132 diz o seguinte: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Qual é a pena? A pena será de detenção de 3 meses a 1 ano. Isso se o fato não constituir crime mais grave. O segundo parágrafo único, a pena será aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. O artigo 132 trata do crime de perigo direto e iminente para a vida ou saúde de outrem, ok? Qualquer conduta humana que coloque pessoa em risco direto, efetivo e iminente vai caracterizar o crime. Desta forma, responderá pelo delito do artigo 132 do Código Penal o agente que, agindo por espírito de emulação, destrava porta de elevador de edifício, dando causa a que os usuários, desavisados do fato, corressem o risco de se precipitarem no vazio
do profundo poço do elevador. Este crime ele tem caráter subsidiário, ou seja, só se configurará se o fato não constituir um crime mais grave. A ação penal será pública e incondicionada. Vamos ver agora o perigo de contágio de moléstia grave. Está no artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado. Praticar ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Uma especialização do crime do artigo 132 está no artigo 131. Perigo de transmissão de moléstia grave. A prática de ato que demonstre que o agente desejou transmitir a uma pessoa moléstia grave vai tipificar o artigo 131. A moléstia deve ser grave e contagiosa. Trata-se de uma norma penal em branco, que será complementada pelo Ministério da Saúde, responsável pela classificação das doenças. Alguns exemplos de doença grave: a tuberculose, a febre amarela, a lepra, a difteria e agora a Covid-19. Sujeitos do crime. O sujeito ativo será a pessoa contaminada. O tipo fala em, abre aspas, moléstia grave de que está contaminado. Portanto, este é um crime próprio. O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, desde que não esteja contaminada com a mesma moléstia transmitida. Claro. A contaminação, ela pode ser realizada de forma direta, por exemplo, um aperto de mão, ou indireta, uma injeção através de seringa. Apenas o dolo direto é admitido e não o dolo eventual, em razão do que está descrito no tipo penal na expressão, abre aspas, com o fim de transmitir, isto é, desejo de transmitir. A ação penal será pública condicionada à representação da vítima ou de seu representante legal. Tudo bem até aí? Vamos para mais um tipo, 130. Perigo de contágio venéreo. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. A pena vai ser de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se é intenção do agente transmitir a moléstia, a pena será de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Muito bem, vamos analisar o tipo. Ainda em sede de doenças, o artigo 130, ele vai tipificar a conduta da transmissão de doença venérea. É também uma norma penal em branco a ser complementada pelo Ministério da Saúde, o qual define quais são as doenças venéreas. Por exemplo, são exemplos de doenças venéreas a sífilis e a gonorreia. O crime
exige o ato sexual pré-existente, ou seja, relações sexuais ou ato libidinoso. Outra forma de transmissão que não o sexual não tipificará este artigo. O sujeito ativo que sabe que está contaminado ou deve saber que está contaminado. Aqui a doutrina considera saber como dolo direto e deve saber como dolo eventual, ou seja, ele assumiu o risco de contaminar a vítima. Um último cuidado na análise do artigo. No caput, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado, gera pena de 3 meses a 1 ano de detenção ou multa. Ok? Nesta hipótese, o agente ele está contaminado, sabe que está contaminado ou deve saber que está contaminado e tem relações sexuais. Não existe por parte do agente a intenção de transmissão da doença venérea, apesar de saber ou dever saber que está contaminado. Ou seja, o sujeito sabe que está contaminado e ele tem as relações sexuais, mas ele não tem intenção de transmitir a doença. Por quê? Se existe a intenção de transmitir a doença venérea, a pena será de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ok? Muito importante o elemento subjetivo, a análise do elemento subjetivo nessa questão. A diferença está que no primeiro caso, o dolo do sujeito ativo é de perigo. Já no parágrafo 1º, o dolo do sujeito ativo, ele é de dano. Isto muito importante de se entender. Ainda, se o sujeito ativo, através da relação sexual, desejar transmitir a doença venérea, e em razão disto, se produzir na vítima lesões graves ou gravíssimas, que nós já estudamos, ou ainda o evento morte, por estes últimos tipos deverá ser responsabilizado. A AIDS não é considerada como doença venérea. O que significa venérea? Significa o que é relativo a Vênus, relativo a relações sexuais, que afeta órgãos sexuais, que se transmite através de relações sexuais, relativo ao prazer sexual. Com substantivo, significa doença transmitida através de relações sexuais. A AIDS não se transmite apenas por relações sexuais. Ao se analisar a transmissão da AIDS pelo sujeito ativo, 3 são as espécies penais a serem consideradas. Em primeiro lugar, transmissão de doença grave. Em segundo lugar, lesão corporal gravíssima. E em terceiro lugar, homicídio, tentado, ou consumado. A pesquisa se fará em torno do elemento subjetivo, aquilo que motiva o autor. Se a vontade for de matar, homicídio, ou tentativa de homicídio. Se a vontade for de ferir, lesão corporal gravíssima. E por fim, se for a de transmitir a moléstia, né? Artigo 131 do Código Penal. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.